Olá pessoal, aqui é o Concécio e está começando agora mais um programa Deus sem Igreja. Esse programa é para você que acredita em Deus de verdade, mesmo que não frequente fielmente nenhuma igreja e nem faça parte de nenhum grupo religioso. Se gosta de ouvir mensagens cristãs inspiradas, histórias da Bíblia e músicas que tocam o seu coração, aqui é o seu lugar. E este é o momento de fortalecer a sua fé. Hoje vou falar sobre quem criou o mundo. Teoricamente, os cristãos são aquelas pessoas que acreditam em Cristo, Jesus Cristo, o Filho de Deus que veio ao mundo, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia e subiu ao céu, onde permanece assentado à direita de Deus. Isso é o básico da fé cristã. Independente se você é um católico ou evangélico, é nisso que deveria acreditar. Eu sei que muitos cristãos não têm o menor problema em confessar a sua fé no que eu acabei de dizer. Mas o cristão também deveria acreditar em toda a Bíblia. E é aí que muitos tropeçam. A maioria aceita os escritos do Novo Testamento com facilidade, apesar de alguns ignorarem totalmente o livro do Apocalipse. Mas quando se trata do Antigo Testamento, existe um grande preconceito por parte de muitos cristãos. Já ouvi muita gente dizer que não gosta de ler o Antigo Testamento porque Deus era muito mau. Eu sei que essas pessoas pensam assim porque não conhecem Deus de verdade. Mas tem um ponto que pega muita gente, e é a questão da criação do mundo. A história de Adão e Eva é considerada por muitos como uma fábula. Um conto que foi inventado para ilustrar o que aconteceu. E eu até posso entender os ateus não acreditarem em Adão e Eva, porque eles não acreditam nem em Deus. Mas um cristão que acredita em Jesus e no Novo Testamento deveria acreditar, principalmente se já leu o Evangelho de Lucas, o médico que não conheceu Jesus. Lucas conta que fez um levantamento minucioso de tudo o que aconteceu para apresentar ao seu amigo Teófilo, para que esse tenha certeza de tudo em que decidiu acreditar. E em Lucas 3, 23 a 38, está a descrição da árvore genealógica de Jesus até Adão. Se Adão não existiu, então Jesus também não. E na carta do apóstolo Judas, não o Iscariotes, ele escreveu uma profecia de Enoque e explica que Enoque foi o sétimo depois de Adão. Então, se você é um cristão que acredita em Jesus, obrigatoriamente tem que acreditar em Adão e Eva. Ah, mas toda a humanidade não pode ter vindo só de um casal. Isso é impossível. Em 1987, os cientistas começaram a estudar o DNA mitocondrial, que é o material genético passado pelas mães aos seus filhos. E este DNA mitocondrial foi usado para estudar a ancestralidade comum dos seres humanos, a árvore genealógica da humanidade. E os cientistas descobriram que todos nós viemos de uma só mulher. Se pesquisar sobre DNA mitocondrial, você vai comprovar o que estou falando. Então, como eu disse antes, um ateu pode até decidir acreditar na teoria da evolução se quiser, pois como não acredita em Deus, ele fica sem opção. Mas o cristão precisa acreditar na criação do mundo em 6 dias, como está na Bíblia. Porque se esta parte da Bíblia não é verdadeira, então todo o resto também pode ser mentira, inclusive Jesus. E na verdade é isto que o inimigo de Deus quer que você pense,
Ele quer que você deixe de acreditar na Bíblia, porque se você duvida de alguma coisa nela, então fica mais fácil fazer você duvidar do resto. Quando eu era mais novo, fui ensinado na escola que os seres humanos vieram de um processo de evolução das espécies. Tudo foi criado assim. Uma grande explosão gerou o nosso universo, só que ninguém sabe quem causou essa tal explosão, foi por acaso. E depois as partículas dessa explosão começaram a girar em torno do núcleo da explosão. Esse núcleo se tornou o nosso Sol e as partículas que foram resfriando se tornaram os planetas do nosso sistema solar. Na Terra aconteceu que um punhado de substâncias se ajuntou, sozinhas e sem nenhuma explicação, e de repente ali apareceu o primeiro ser unicelular. A teoria da evolução não explica como esse ser unicelular apareceu e nem como todas as circunstâncias estavam perfeitas para o seu aparecimento. Temperatura, pH do líquido, quantidade de oxigênio e outros gases necessários, pressão atmosférica e etc. Tudo estava perfeitamente alinhado para o surgimento espontâneo desse ser unicelular. Tudo acontecendo por acaso. Aliás, isso de cara já contraria a segunda lei da termodinâmica. Ela declara que todos os processos entregues a si mesmos tendem para um maior estado de desordem, desorganização, desarranjo e menor complexidade. Ou seja, as substâncias certas no lugar certo, na temperatura certa, deixadas ao acaso, não se melhoram sozinhas. Muito pelo contrário, elas se deterioram e se acabam. Mas a teoria da evolução afirma que o tempo e o acaso deram origem a tudo. O problema é que esses são os dois fatores que mais lutam contra a evolução de qualquer coisa: tempo e acaso. É só comprovar na vida real. Tudo que é deixado de lado e abandonado sozinho não se melhora, mas se acaba. Faça uma simples experiência. Coloque tudo o que é preciso para limpar sua casa: vassoura, rodo, panos, produto de limpeza, balde com água, tudo na temperatura certa, na quantidade certa, no local certo. Aí deixe tudo lá bonitinho e saia de férias por alguns meses. Quando voltar, vai estar tudo limpo e arrumadinho. Os objetos vão se organizar sozinhos e arrumar a sua casa. Ah, mas você está falando de objetos inanimados, sem vida. Assim eles não evoluem. Mas, de acordo com a teoria da evolução, a vida veio de substâncias sem vida. Não é isso? Tudo deixado lá sozinho ao acaso e de repente, puf, apareceu a vida. Bom, mas vamos voltar à aulinha que eu tive na escola. Depois que surgiu aquele ser unicelular, ele foi evoluindo com o passar do tempo. Ninguém explicou do que ele se alimentava e nem como reproduzia, porque tudo na teoria da evolução demora milhares de anos para acontecer. Então, esse ser unicelular teve que sobreviver um tempão até evoluir. Mas sem nenhuma explicação, ele milagrosamente conseguiu sobreviver e evoluir. Virou um girino. E este girino, depois de milhares de anos de evolução, se transformou num peixe e depois num réptil, que por sua vez, depois de mais alguns milhares de anos, conseguiu se arrastar sozinho para fora da água. Ninguém explicou o que ele foi fazer lá fora, mas depois de ficar rastejando por milhares de anos, ele finalmente aprendeu a andar. Então ficou de pé, se transformou num mamífero e foi evoluindo até virar um homem. E aqui estamos nós. Fala sério,
Jura que isso é ciência? Um bando de suposições amontoadas numa teoria cheia de furos e contradições? Depois falam que a Bíblia se contradiz. Parece piada, né? Se um ser unicelular evoluiu até se transformar em seres complexos de trilhões de células, como o ser humano e os animais, onde estão os outros seres dessa cadeia evolutiva? Aqueles com 2 células, 3, 4, 5, não existem, porque nunca existiram. Aquela poça de substâncias perfeitamente organizadas que gerou esse tal ser unicelular, foi ela também que gerou as plantas? Como surgiram as árvores? E as frutas, as verduras, legumes, flores? Tudo veio de seres unicelulares que evoluíram ao acaso, cada uma gerando uma espécie diferente bem específica? Tudo saindo de várias sopas de substâncias, se arrastando para fora delas? Eu bem que gostaria de ouvir a explicação que eles têm para a enorme coincidência de que cada fruta tem uma função importante no organismo do ser humano. Cada uma fornece vitaminas super importantes para o nosso corpo. Tudo se completa perfeitamente por acaso. Sinceramente, é preciso muita fé para acreditar nessa tal teoria da evolução. Tem falhas demais para ser ensinada nas escolas como verdade absoluta. Você aí que está ouvindo esse programa e tem dúvidas sobre se foi realmente Deus que criou o mundo? Você acha que foi difícil ele ter feito tudo em 6 dias? Acha mais razoável ter aparecido tudo do nada? E depois de milhões de anos de evolução e mutações inexplicáveis, estamos nós aqui hoje? Então me explique só uma coisa. Se foram milhões de anos de evolução das espécies, então deveria haver milhões de esqueletos das várias fases dessa evolução, inclusive vários fósseis dos famosos elos perdidos do homem. Mas não existem esses tais fósseis. Apareceram pouquíssimos, que inclusive foram desmascarados depois. Eu posso citar alguns aqui. Pithecanthropus erectus, ou o Homem de Java, que foi considerado o maior achado da arqueologia, descoberto em 1891 pelo professor Dubois. Foi reconstruído a partir de 3 molares, um fragmento do crânio e um fêmur esquerdo, encontrados a 15 metros de distância um do outro, no leito de um rio seco em Java. Só que em 1949, o livro A Humanidade até Agora afirmou que o Homem de Java não passava de um grande gibão, um macaco. Homem de Piltdown. Em 1911, a Enciclopédia Britânica declarou que o Sr. Charles Dawson tinha encontrado o elo perdido em Piltdown, Sussex. Mas essa descoberta foi logo desmascarada pela Science Newsletter, que noticiou que ele tinha sido reconstruído a partir do crânio de um homem combinado com um maxilar de um macaco. O maxilar tinha sido tratado com bicromato de potássio para parecer mineralizado. E depois foi a vez do Homem de Neandertal, que até hoje aparece retratado como aquele sujeito peludo que anda encurvado e mora numa caverna. Mas o seu esqueleto é o mesmo do homem moderno que caminha ereto. Nenhum deles foi realmente o elo perdido, porque não existe elo entre o homem e os animais.
Esses elos continuam perdidos e são tantos que os cientistas tiveram que fabricar alguns para preencher os buracos na teoria. Só que acabaram não comprovando nada e os buracos continuam. Mesmo assim, essa teoria da evolução ainda é ensinada como verdade absoluta nas escolas, o que é um grande absurdo. Eu aprendi sobre a evolução quando era um jovem adolescente num colégio católico. Eles deveriam ter ensinado a criação segundo a Bíblia, mas não. Estavam ensinando a teoria da evolução, que naquela época dizia que o homem veio do macaco. Depois, essa teoria foi substituída por outra que dizia que um animal diferente, um primata pré-histórico, que ninguém conhece nem nunca viu um fóssil, teve o seu processo de evolução dividido em dois ramos, um que deu origem aos macacos e outro aos homens. Mas também não existe nenhuma prova disso. São tantas as falhas e tantos buracos nessa teoria da evolução que hoje a ciência já admite que as condições para a vida ter surgido no nosso planeta são muito remotas e que o mais provável é que ela tenha vindo de outro planeta. Outra piada, né? Ou seja, a conversa agora é que os alienígenas trouxeram a vida para a Terra e não Deus. E isso só transfere o problema da criação para outro planeta. Quem criou a vida lá? Um Deus extraterrestre ou um macaco que evoluiu e se tornou um alien? Então, acreditar na evolução continua sendo uma questão de fé. Ela é apenas mais outra religião. E se for para escolher entre o Deus Todo-Poderoso da Bíblia, Criador dos céus e da terra, ou escolher Charles Darwin e o seu macaco que evoluiu num homem, eu escolho Deus. Se quiser, você pode ficar com o macaco. Me disseram que 6 milhões de anos atrás um peixinho transformou-se no girino. Cresceu pernas, criou mãos, se arrastou e pisou no chão. De macaco virou homem desde então. Minha Bíblia para a escola eu levei. A professora se zangou quando cheguei e disse que o meu avô era um gorila, o meu pai um chimpanzé e o meu irmãozinho um sagui. No macaco Charlie vai te transformar. Você acha que um zoológico é o seu lar? É uma mentira, é bom saber, pois na hora de morrer não um macaco, mais um bobo que vai ser. Já ouvi histórias de arrepiar, mas a de hoje foi mesmo de lascar. No espelho eu olhei, meu traseiro observei, mas nem sinal de rabo encontrei. Não, macaco Charlie vai te transformar. Você acha que um zoológico é o seu lar? É uma mentira, é bom saber, pois na hora de morrer não um macaco, mais um bobo é que vai ser. Assim que desafiei meu professor, eu não consigo engolir este horror. Como pede a evolução, tantos elos sem razão, é impossível crer em tanta invenção. No macaco Charlie vai te transformar. Você acha que um zoológico é o seu lar? É uma mentira, é bom saber, pois na hora de morrer não um macaco, mais um bobo é que vai ser. No macaco Charlie vai te transformar.
Você acha que um zoológico é o seu lar? É uma mentira, é bom saber, pois na hora de morrer, não um macaco mais um bobo é que vai ser. Não um macaco mais um bobo é que vai ser. No macaco chave que te transformar. Você está escutando o programa Deus Sem Igreja. Meu nome é Concécio e hoje estou falando sobre quem criou o mundo. Desde que me entendo por gente, sempre acreditei em Deus e sempre gostei de Jesus, apesar de não sentir atração pela igreja. No colégio católico que estudei, aprendi sobre a teoria da evolução. Lá me ensinaram que Deus agiu ali naquele conjunto de substâncias, dando a vida ao ser unicelular. Muito diferente do que está na Bíblia. Ninguém falou nada sobre Adão e Eva. Mais tarde ouvi outras versões afirmando que cada dia da criação descrito na Bíblia equivalia a milhões de anos e por isso tudo foi realmente uma evolução. E assim continuei acreditando na teoria da evolução de Charles Darwin e não na Bíblia. Até que um dia eu conheci Jesus de uma maneira mais pessoal. Aprendi que ele morreu pelos meus pecados e que eu já estava salvo e livre da condenação do inferno. Recebi Jesus como meu Salvador e comecei a estudar os seus ensinamentos. Tudo me surpreendia muito e me cativava, mas a história de Adão e Eva continuava sendo uma pedra no meu sapato. Eu ficava confuso com o que tinha aprendido na escola e o que a Bíblia dizia, até o dia que li um excelente estudo sobre esse tema e todas as minhas dúvidas desapareceram. Como esse aqui é um programa de rádio, eu não consigo apresentar o estudo completo, mas vou fazer o melhor resumo do que aprendi e espero que possa realmente esclarecer suas dúvidas e fortalecer a sua fé. O primeiro ponto que confunde os cristãos é a questão da idade da Terra. Pelos registros bíblicos, o nosso planeta foi criado há pouco mais de 6.000 anos. Mas a ciência afirma que a Terra tem por volta de 4,5 bilhões de anos. Esses cálculos foram feitos usando métodos como análise de camadas do solo e os fósseis encontrados nelas, método de resfriamento da superfície da Terra, método de datação radiométrica, e este último método da datação radioativa do geólogo britânico Arthur Holmes ainda é o mais aceito até hoje. Ele faz o uso de diversos elementos como urânio 235, potássio 40, rubídio 87 e alguns outros, mas o mais conhecido é o carbono 14. Todos esses elementos se desgastam com o tempo por causa dos efeitos da radiação solar. Ela desgasta tudo na superfície da Terra. Mas é aqui que está o grande furo da ciência. Eles calculam a idade do fóssil ou da camada do solo com base no desgaste causado pela radiação solar. Mas consideram que essa radiação sempre entrou na atmosfera terrestre com a mesma intensidade. E isso não é verdade. Sabe por quê? Porque a radiação solar antes do dilúvio era muito menor. Ah, mas como você pode saber disso? A Bíblia informa que quando Deus criou os céus e a terra, no segundo dia, ele colocou uma camada de água acima da atmosfera. A terra era cercada por uma bolha de água. Gênesis 1, 6 a 8. E disse Deus:
haja uma divisão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Fez Deus a divisão e separou as águas que estavam debaixo da divisão e as águas que estavam por cima da divisão. E assim foi. E Deus chamou a divisão de céu, e houve tarde e manhã o segundo dia. E as implicações dessa camada de água acima da atmosfera são enormes, porque ela protegia toda a superfície da Terra da radiação solar. Por isso, os seres humanos viviam muito mais, até 900 e poucos anos. Não é nenhuma diferença de calendário, como alguns estudiosos tentam justificar. Essa verdade pode ser comprovada também quando Deus anuncia o dilúvio. Ele diz que depois disso o homem vai viver só até os 120 anos. Gênesis 6:3. Então disse o Senhor: não permanecerá o meu espírito para sempre com o homem, pois este é mortal. Os seus dias, porém, serão 120 anos. E foi também por isso que a terra foi inundada pelo dilúvio em 40 dias. Não foi só uma chuva comum, foi essa camada de água que ficava acima da atmosfera que caiu toda de uma só vez. Aliás, é muito importante lembrar também que antes do dilúvio não chovia. Por isso que o primeiro arco-íris só apareceu depois do dilúvio. Ah, mas de onde você tirou isso? E as plantas, como iam sobreviver sem chuva? Gênesis 2, 5, 6. O Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então, se todos os métodos de datação radioativa usados para definir a idade da Terra são baseados na radiação solar, e se ela era muito mais fraca antes do dilúvio, implica que quanto menor a radiação, menor a decomposição dos elementos. E com isso as estimativas ficam extremamente exageradas e incorretas. E aí está a razão da enorme diferença entre a idade da Terra de acordo com a Bíblia e a de acordo com a ciência. E é claro que se o método mais eficaz adotado para a datação é um método falho, então todos os outros que se baseiam nele também são. É por isso que os cientistas são surpreendidos de vez em quando com descobertas arqueológicas que não conseguem explicar, porque estão fora dos períodos que deveriam estar, como é o caso do martelo de Londres, um martelo de 140 milhões de anos, supostamente de um período onde não deveriam existir homens forjando martelos. Mas pela Bíblia nós podemos facilmente calcular a idade da Terra usando as informações dos anos de nascimento e os eventos históricos registrados. Em Gênesis 5:3 está escrito assim: Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. Como Adão nasceu no sexto dia, então a terra tinha 0 anos de idade. Se o terceiro filho de Adão nasceu quando ele tinha 130 anos, então a terra tinha 130 anos. Ah, mas como Adão pôde ter um filho assim tão velho? Esqueceu que antes do dilúvio as pessoas viviam até 900 e poucos anos? Já expliquei aqui. Ah, é verdade, desculpe. E em Gênesis 5:6 está escrito: viveu 705 anos e gerou Enos. Então, somando a data do nascimento de Sete, anos 130 da terra, mais os 105 anos que levou para ele ter o seu filho Enos, o resultado é que a terra tinha 235 anos de idade quando Enos nasceu.
E assim podemos ir seguindo todos os anos de nascimento registrados e os principais acontecimentos históricos até chegarmos ao ano zero, o ano da morte de Jesus. De acordo com a Bíblia, nesta data a Terra tinha 4.201 anos de idade. Daí é só somar até o ano em que estamos hoje. Esse programa está sendo transmitido no dia 27 de novembro de 2025. Somando com os 4.201 anos anteriores, temos uma Terra com 6.266 anos de existência. Então, senhoras e senhores, a Terra não tem milhões de anos, não de acordo com a Bíblia. Ah, mas toda essa história do dilúvio também pode ser mentira. Como eu vou saber se isso aconteceu mesmo? Bom, você precisa ter fé para acreditar em Jesus e na Bíblia. Da mesma maneira que precisa ter fé para acreditar que tudo surgiu do nada. Então, no final das contas, é você que escolhe no que acredita. Ah, mas eu acredito em Jesus, só que o dilúvio é demais para acreditar. Se você acredita em Jesus, então deveria acreditar em tudo o que ele falou. Sim, eu acredito, claro. Então vamos ler o que Jesus disse em Mateus 24, 37 a 39. Como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Jesus sabia que o dilúvio foi um acontecimento verdadeiro, e por isso usou-o como referência. Ah, mas é impossível Noé ter colocado todos aqueles animais dentro da arca. Como iria achar um casal de cada espécie e como ia capturar cada um? Tem um versículo que explica essa pergunta. Quando Deus deu a notícia a Noé e estava explicando tudo o que ia acontecer, ele disse lá em Gênesis 6, 22, das aves conforme a sua espécie, de todos os animais conforme a sua espécie, de todo réptil da terra conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Ele disse, virão a ti. Noé só teve que construir a arca. Quando ela estava pronta, Deus guiou os animais até ele. A Bíblia tem todas as respostas para essas e muitas outras perguntas sobre a criação do mundo, mas cada pessoa escolhe no que acreditar. Os cientistas dizem que a natureza se evoluiu, se aperfeiçoou e se adaptou. Adaptar é se moldar, adequar, combinar, ajeitar, arranjar, conciliar. E para se adaptar a qualquer condição adversa, tem que haver uma série de tentativas e erros. Mas para a natureza evoluir até a perfeição do equilíbrio do sistema ecológico do nosso planeta hoje, não podia haver nenhum erro no processo. Qualquer erro causaria o fim da evolução. E a Bíblia afirma que a natureza é a prova da existência de Deus. Romanos 1:20. Os atributos invisíveis de Deus, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, claramente se veem pelas coisas que foram criadas. Mas o homem tolo e rebelde não quer reconhecer a Deus como Deus, e por isso o raciocínio dele se obscureceu, como está escrito em Romanos 1:21 a 25. Não glorificaram a Deus como Deus, nem lhe deram graças. Antes seus raciocínios se tornaram fúteis, e seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Mudaram a glória de Deus para a semelhança de aves, animais e répteis.
mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. A natureza é um Deus para aqueles que adoram a ciência. E como os cientistas não conseguem reunir provas concretas para sustentar a sua teoria, eles apelam para os efeitos especiais. Com o apoio das mídias anti-Deus, são produzidas centenas de documentários, filmes e séries de TV explicando como viviam os homens da caverna na pré-história, como se comportavam os dinossauros e mais um monte de baboseiras que tem o único objetivo de desviar sua atenção da verdade da Bíblia e sustentar uma teoria que não pode ser provada. Muitos registros bíblicos já foram comprovados pela história e não podem ser negados. Fósseis de conchas do mar e organismos marinhos foram encontrados no topo do Monte Everest. É uma prova clara do dilúvio. Mas os cientistas criaram a sua própria explicação, que também não podem provar. Em 1957, quando um piloto americano estava fazendo testes de altitude com um caça, ele sobrevoou o Monte Ararat e avistou o que parecia ser um enorme navio. Várias expedições já subiram lá e comprovaram que é a Arca de Noé. Inclusive já tentaram até destruí-la, mas não conseguiram, graças a Deus. Tem também aqueles mergulhadores que encontraram as carruagens do exército egípcio no fundo do Mar Vermelho, onde Moisés atravessou com o povo quando fugiam do faraó. E tem também aqueles esqueletos de gigantes que foram retirados do Museu Smithsonian porque não estavam de acordo com a narrativa da teoria da evolução. E ainda tem muitos outros acontecimentos bíblicos que foram comprovados, mas sua divulgação é restrita e muito combatida. Porque o mundo moderno não quer que o homem se apoie em Deus. Quer que ele dependa totalmente do sistema controlado pelo inimigo de Deus. Adão foi convencido a experimentar da árvore do conhecimento, e a mentira que o convenceu foi que ele não ia morrer, mas ia ser como Deus, conhecendo todo o bem e todo o mal. E é isso que o ser humano busca até hoje, ter cada vez mais conhecimento para se tornar como Deus. Mas o homem sem Deus nunca vai ser um Deus. Só quando nos unimos ao nosso Criador e nos submetemos a Ele é que recebemos em nós o seu poder. O inimigo mentiu e Adão morreu. Não naquela hora, mas morreu depois. E por causa disso, todo homem também está condenado à morte sem se tornar Deus. E só Jesus conseguiu nos libertar dessa maldição quando ele se tornou maldição na cruz e foi para o inferno enfrentar o inimigo da nossa alma. Lá ele venceu o diabo, tomou de volta o que tinha dado ao homem, o domínio sobre toda a terra. E depois venceu a morte e ressuscitou para oferecer a toda a humanidade a oportunidade de se libertar da escravidão do inimigo de Deus. O apóstolo João escreveu em João 1:10-12. Ele estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos que o receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E se você realmente acredita em Jesus, se o recebeu como seu Salvador, então você recebeu também o poder de ser um filho de Deus. E por isso você não deveria se comportar como um filho do mundo, não deveria aceitar as mentiras do mundo em troca das verdades de Deus escritas na Bíblia. Foi Deus que criou o mundo.
Ele o criou em 6 dias exatamente, como está escrito no primeiro livro da Bíblia. Vamos ler uma parte. Gênesis 1, 11 a 13. E disse Deus: produza a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele. E assim foi. A terra produziu relva, ervas que davam semente conforme a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. E houve tarde e manhã, o terceiro dia. Olha que interessante. Aqui Deus criou no terceiro dia todas as plantas. São tantas as espécies de árvores, frutas, flores, legumes, folhagens, mato, capim, sei lá mais o que eu sinceramente acho que nenhum cientista sabe exatamente quantas espécies existem no mundo. Estou falando de todo tipo de plantas. Acho que só Deus sabe. Mas eu quero pedir a você que está aí escutando esse programa agora, não sei se você acredita em Adão e Eva ou se acha que nós viemos de um girino numa poça, não importa. Gostaria que você fizesse uma experiência agora comigo. Gostaria que você pegasse uma fruta, qualquer uma que tiver aí, qualquer uma que tenha uma semente. Maçã, laranja, manga, uva, melancia, qualquer uma que seja mais fácil para você agora. Eu vou pegar uma maçã aqui. Aí você corta essa fruta para comer, claro, e separa uma semente. Só uma. Agora olhe para essa sementinha insignificante. Eu estou falando que é insignificante porque a minha aqui é de uma maçã. Se a sua for de uma manga é bem maior, mas serve mesmo assim. Então olhe para a sua fruta. A minha aqui é uma maçã e existem vários tipos de maçãs. Eu nem sei que tipo que é essa aqui que eu estou segurando, mas eu sei que dentro dela tem essa semente. E dentro dessa semente que eu estou segurando existe um código escrito com todas as informações necessárias para ela se reproduzir e se transformar em uma árvore produtora de maçãs. E com a sua fruta acontece o mesmo. E as maçãs que esta árvore vai produzir vão ter em cada uma sementes como estas, com os mesmos códigos de reprodução. E aqui dentro dessa semente pequenininha ainda tem todas as informações que ela precisa para a sua sobrevivência. Se ela for plantada num terreno inclinado, aqui dentro tem a fórmula que ela deve adotar para crescer alinhada com o centro de gravidade do planeta. E aqui dentro dessa semente seca com cara de que não vale nada, tem milhões de informações. Como a árvore deve reagir aos ventos, como espalhar suas raízes, como obter da terra o seu alimento, como reagir ao frio e ao calor, em que estação os frutos devem aparecer, e mais um monte de outras informações que eu e você não fazemos nem ideia, mas que são extremamente importantes para a sua sobrevivência e para a perpetuação da sua espécie. Essa sementinha foi criada por Deus e colocada dentro da primeira maçã que existiu com as mesmas informações, há mais de 6.000 anos. Essa sementinha tem muito mais informações e é muito mais poderosa do que qualquer aplicativo do seu celular. Aliás, se você abrir um buraco na terra e plantar o seu iPhone, pode adubar e jogar água o resto da vida que não vai sair nada dali. Mas planta essa semente para você ver. Instala ela num pedaço de terra e você vai descobrir. Aliás, a programação que Deus colocou nas sementes é tão poderosa
que se a fruta inteira cai da árvore sem ser colhida, ela apodrece no chão, libera a semente e ela se reproduz. E ainda tem aquelas que recebem ajuda dos animais, os pássaros que transportam as sementes para outros lugares, as abelhas que levam o pólen das flores, e tem aquelas frutas que são comidas pelos animais, a semente passa pelo sistema digestivo e já sai do outro lado adubada. Ela enfia sua minúscula raiz na terra, vai crescendo devagarzinho, aí quando você volta ali 10 anos depois, encontra uma árvore enorme cheia de frutas. E os cientistas, pesquisadores, estudiosos e sábios desse mundo querem que eu acredite que tudo isso foi por acaso. Fala sério, né? Quantas espécies de árvores? Quantas frutas? Quantos legumes? E ainda tem mais. Por alguma enorme coincidência do acaso, cada uma das frutas e dos legumes tem uma função importante no organismo do ser humano. Cada uma fornece vitaminas super importantes para o nosso corpo. E ainda tem as plantas que usamos para fazer chás medicinais, aquelas usadas para medicamentos e por aí vai. Tudo se completa num grande ciclo apenas por acaso. Sinto muito, mas não dá. Querer que eu acredite que o mundo perfeito em que nós vivemos apareceu de uma explosão caótica, que a vida nasceu numa poça de substâncias e que eu sou o resultado de um girino que evoluiu milhões de anos atrás, é pedir demais. Eu não tenho tanta fé assim. Acredito muito mais no poder de Deus do que nessa conversa fiada da ciência. E você sabe que cada animal desse planeta, cada árvore, cada flor, cada pedra, cada substância e matéria tem uma função específica. Tudo funciona em perfeita harmonia. Claro, pelo menos os processos que o homem não interferiu. Mesmo assim, quando a interferência humana é retirada, os processos que ele destruiu voltam a se restabelecer. Deus fez esse planeta para se curar, assim como fez o nosso corpo para se curar. Isso não é evolução, é programação divina. E toda vez que o homem resolve interferir em algum ciclo de vida do planeta, ele causa danos. Uma vez assisti um documentário sobre os lobos do Parque Yellowstone. Super interessante. Acho que ainda está disponível no YouTube. Chama Como os Lobos Mudaram os Rios. Os lobos que habitavam no parque tinham sido dizimados pelos homens porque eles atacavam e matavam outros animais, grandes e pequenos. Então, por 70 anos, o Parque Yellowstone ficou sem lobos. E o que aconteceu foi que a população de cervos cresceu demais, mesmo com várias tentativas de controle de natalidade. E os cervos que se alimentavam da vegetação acabaram devastando todo o parque. Não deixaram quase nenhuma relva. Mas aí, em 1995, os lobos foram reintroduzidos no parque. E então começaram a comer alguns cervos. E aí o mais interessante foi que as manadas de cervos mudaram o comportamento. Antes elas andavam livres comendo por todo lado, mas aí começaram a se esconder. Então as partes planas e abertas começaram a crescer vegetação de novo. O tamanho das árvores aumentou com o passar dos anos. A floresta começou a crescer, os pássaros voltaram. Aí os castores começaram a voltar por causa das árvores e começaram a construir os diques nos rios, que atraíram os patos e mais peixes e outros répteis. Os lobos também mataram os coiotes.
o que fez com que o número de coelhos e ratos aumentasse. Daí vieram as águias, os falcões e as raposas que tinham sumido do parque. E até os ursos também voltaram, porque havia mais frutas nas árvores. E eles também ajudaram a diminuir a população de cervos. E os rios mudaram por causa da presença dos lobos. Com mais relva, mais matas, mais árvores, as erosões diminuíram. As margens ficaram mais firmes e os rios ficaram mais fixos nos seus cursos e mais rápidos, como eram antes. Os lobos tiveram um impacto enorme não só na vida animal do parque, mas até na geografia dele. Esses lobos não estavam ali por acaso. Deus tinha criado eles para um propósito, e quando o homem tirou os lobos dali, o parque quase morreu. Foi Deus que criou tudo através de Jesus, e é a Ele que devemos honra, respeito e adoração. Está escrito em 1 de Colossenses 1, 15 a 17. Ele, o primeiro filho, é a revelação visível do Deus invisível. Ele é superior a todas as coisas criadas, pois por meio dele Deus criou tudo, no céu e na terra, tanto o que se vê como o que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos e as autoridades. Por meio dele e para ele Deus criou todo o universo. Ele já existia antes de tudo, e todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia por estarem unidas a Ele. Ou seja, o nosso planeta subsiste por causa de Jesus. É Ele que mantém tudo funcionando em harmonia. O mundo pertence a Ele e um dia Ele vai retornar para o que é seu. Essa promessa Ele fez em João 14. Então pare de adorar a ciência, adore a Deus. Quer você acredite nele ou não, Deus não vai deixar de existir por causa disso. Mas um dia você vai deixar de existir aqui nesse mundo, e nesse dia você vai descobrir que tudo que é ensinado pela ciência aqui tem o objetivo de te desviar da sua única chance de viver para a eternidade com o seu Criador. Você não é o resultado de uma evolução da espécie humana. Você foi criado por um Deus que te ama e quer você ao lado dele. Então reconheça Jesus como seu Salvador. Peça para Ele morar no seu coração. Tenha fé em Deus. Tenha fé na Bíblia. Estude-a e você vai se surpreender. Eu vejo a mão de Deus, uma folha pequenina na mais grande árvore, numa água cristalina, nas folhas que o vento varre. Eu vejo a mão de Deus, na luz do sol radiante, na brisa e no trovão, numa uva insignificante ou num baita mulherão. Eu vejo a mão de Deus. Um passarinho colorido na beleza de uma flor, uma manada junto ao rio, no vento frio ou no
calor. Eu vejo a mão de Deus. Se nos entregarmos a Ele, fazermos o que Ele quer, sermos como Ele é e vermos como Ele vê, então também veremos no olhar de cada um Deus brilhando através. Passarinho colorido na beleza de uma flor, numa manada junto ao rio, no vento frio ou no calor, eu vejo a mão de Deus. Se nos entregarmos a Ele, fazermos o que Ele quer, sermos como Ele é e vermos como Ele vê, então também veremos no olhar de cada um Deus brilhando através, Deus brilhando através, Deus brilhando através. Está chegando ao fim mais um programa Deus Sem Igreja. Meu nome é Concécio e eu espero que você tenha gostado. Deus Sem Igreja também tem um canal no YouTube. Lá você vai encontrar todos os programas que já foram ao ar aqui na rádio e ainda muitos vídeos inspirados sobre diversos temas cristãos. Se quiser mandar uma mensagem, anote aí o número do WhatsApp: 31996903688. 31996903688. Esse programa vai ao ar toda quinta-feira às 20 horas. E espero você na semana que vem. E que Deus abençoe o seu final de semana. Há um só caminho, há uma só esperança para salvar sua alma, tirando a insegurança. Há uma única porta, há uma única luz. Se queres nascer de novo, peça a Jesus que entre no seu coração, porque estamos vivendo no tempo do fim, porque estamos vivendo no tempo do fim. Há uma só verdade, há um só pastor, há um só mestre, há um só Senhor. Ele te ama, pare e escuta, escuta sua voz, peça a Jesus que entre no seu coração, porque estamos vivendo no tempo do fim, porque estamos vivendo no tempo do fim, porque estamos vivendo no tempo do fim.